Timão. Obrigado, vereador Wesley, vereador Braulio, presentes, superintendente André Dantas. Pessoal, política é corrida de bastão. E a importância dessa tarde é a passagem, mais do que simbólica, mas muito concreta, do bastão da mobilidade para os meus colegas que aqui estão. Eu quero anunciar de maneira bem definida que eu já escolhi 3 membros que vão compor esta comissão de desenvolvimento e transporte. Vereador Wesley, que está aqui ao meu lado, vereador Braulio Lara, que também está aqui, e o vereador Henrique Braga. Esses 3 vão compor esta comissão. Ainda não defini os 2 restantes, mas esses 3 vereadores vão compor essa comissão no biênio 2023-2024. E por que corrida de bastão? Estou aqui, vereador Wesley, com o relatório do grupo de trabalho para a discussão da mobilidade urbana em Belo Horizonte. Foram 30 reuniões e nós decidimos que a reunião se encerraria, o grupo se encerraria no dia 20. Então, na última terça-feira, o senhor participou da última reunião do dia 20. Braulio, você é um agradecimento especial. O Braulio não era o integrante oficial do grupo Wesley e participou de todos os encontros. Você já tem no seu sobrenome mobilidade. Você se dedica muito a essa causa na cidade, então queria te agradecer, porque isso daqui é muito fruto seu. Por que corrida de bastão, pessoal? Porque a partir de agora, com o encerramento do grupo de trabalho, a comissão permanente que aqui está reunida vai ser o fórum adequado para discussão de uma questão que preocupa todo mundo nesta cidade: ônibus. Em novembro do ano passado, nós começamos com um processo de colapso dos ônibus em Belo Horizonte. Eles começaram a parar, aliás, cena que começou a despontar ontem, né? Ônibus na garagem, funcionário de braços cruzados, caos nas estações. Isso foi em novembro do ano passado. E o que nós conseguimos foi retomar esse grupo a partir da saída do ex-prefeito e com a presença do prefeito atual, a quem eu quero agradecer profundamente, porque ele ouviu a Câmara, criou um grupo dos poderes, e aí, emergencialmente, nós aprovamos um subsídio de muitos milhões de reais, que tirou o caos de cena. O prefeito gosta de usar uma analogia que eu vou usar aqui. O paciente foi retirado da UTI. Então, o número de ônibus de 13 mil foi para 22, 23 mil. Só que tem uma coisa que não mudou, Braulio. Quando a gente olha para o ônibus no final da tarde, ou no início da manhã, as pessoas ainda estão apinhadas dentro de um veículo, e aquela cena se repete. Gente aqui da Câmara, que vem trabalhar, passa por isso, ou seja, ônibus lotado e fora do horário. Então, veja, não adianta só tirar o paciente da UTI, deixar ele na mesa e não fazer a cirurgia. A cirurgia está aqui, vereador Wesley, e eu entrego o bisturi na mão dos senhores, e a prefeitura vai ter que ajudar. Em que sentido? Para ser breve, a imprensa está nos acompanhando. O que são os próximos passos? Projeto de lei 442/22, 444/22 e 446/22. Existem outros, mas esses são prioritários. Wesley, o que nós precisamos fazer? E eu passo essa responsabilidade, sobretudo, para esta comissão. O projeto 442 trata de uma mudança substancial. Como eu expliquei na terça-feira, hoje o sistema de ônibus é todo mantido por passagens pagas, sobretudo pela parcela mais pobre da cidade. E o modelo de quanto mais passageiro, mais recurso, estimula os empresários a colocarem muitas pessoas dentro de um ônibus. Então, o modelo de um contrato que, na nossa opinião, nem deveria existir mais, ele é ruim para o cidadão porque ele faz com que as pessoas sejam amontoadas. O projeto 442 estipula que nós vamos deixar esse modelo para trás e adotar o modelo de quilometragem. Quanto mais ônibus circulando, mais recurso. Então, a ideia é motivar os concessionários a evitar aquelas cenas que a gente vê de ônibus cheio de gente. Esse projeto 442 foi aprovado por essa Câmara, foi aprovado na CLJ e teve a sua tramitação nas outras comissões também concluído. Está concluso para ser votado em primeiro turno no plenário. A Prefeitura considera que o texto não é o ideal e, portanto, trabalha num substitutivo.
Esse substitutivo não foi enviado até hoje para a Câmara Municipal e, portanto, impediu que o projeto fosse votado em dezembro. A sala ao lado da presidência, em janeiro, Wesley, vai ser sua morada, e a sua também. Porque nós não vamos terminar janeiro sem o modelo de substitutivo pronto, para ser incluído no projeto e votado em fevereiro, na primeira semana. Projeto 442. Como ele vai ter substitutivo, vai ter que passar de novo nas comissões. Então, este é o primeiro passo. Eu vou estar aqui em janeiro inteiro, não vou arredar o pé da presidência, porque não é só ônibus, é plano diretor, é CPI, ou seja, temos trabalho pela frente. Não tem férias nem recesso comigo, mas por questão regimental, as comissões não funcionam e o plenário só em caso de votação extraordinária, que eu não descarto. Viu, colegas? Se a gente sentir que ficou pronto, quem sabe a gente já vota em primeiro turno para ficar pronto para já votar em segundo na primeira semana de fevereiro. Então, não quero atrapalhar as férias de ninguém, graças ao sistema remoto poderão participar de todos os lugares, mas a cidade precisa dessa urgência. E eu quero dar a mão para o André Dantas, que está com esse desafio e vai contar com essa Câmara, viu, André? Então, esse é o 442. O segundo ponto é o 444. Este é mais simples, porque foi votado em primeiro turno e diz respeito a faixas exclusivas. Quem anda de ônibus tem que ter prioridade em relação a quem anda de carro. Portanto, faixa exclusiva hoje é uma exceção e nós queremos tornar regra. Todavia, vai ter que faixa exclusiva para ônibus. Aqui não tiver, que a prefeitura vai ter que justificar. Então, isso vai mudar uma lógica da cidade que prioriza quem usa o transporte coletivo. E o 446 é um projeto de lei da bilhetagem. Hoje, a bilhetagem de Belo Horizonte é jurássica, né? Nós temos que ter uma bilhetagem integrada, de preferência com a região metropolitana, que você viu falando com o governador Romeu Zema. Mais do que um bilhete único. Hoje, se você está ali em Londres, Gabriel, quer comparar com Londres? Quero, porque nós temos que ser melhor. Cliquei aqui no celular, apareceu o meu cartão. Por aproximação, encosto, entrei no ônibus e está calculada a tarifa. Não tem que ir num posto comprar, não tem... E os dados vão gerar uma inteligência para permitir que as linhas sejam mais eficientes para a cidade. Então, é tirar o dinheiro de dentro do ônibus, porque isso também não deixa margem para corrupção, cria um banco de dados e facilita a vida do usuário, porque eu quero que a classe média volte para os ônibus. Quero que uma pessoa que está saindo do Pátio Savassi, Braulio, ao invés de chamar um Uber, ela clique no celular e fala, vou entrar no ônibus aqui e vou sair lá. Lembrando que um dos 17 itens do acordo era o aplicativo. Eu quero que a pessoa de Belo Horizonte entre no aplicativo de ônibus e fale, estou indo daqui para aqui. Igual ela faz no Uber. E ao invés do carrinho do Uber, mostre qual é a linha que ela tem que pegar. Que horas isso vai passar e ela não precisa recarregar nada, é só chegar o celular, passar aí. Eu quero isso também, Wesley, porque uma pessoa que está em casa passando mal e não sabe para onde ir e acaba lotando uma UPA, ele vai entrar no aplicativo, vai dizer o que está tendo, e o aplicativo vai direcionar ele para onde ele deve ir. Não naquela hora, mas precisamente na hora do atendimento, para que a imprensa não tenha que cobrir todo ano as UPAs lotadas, quando a maior parte das pessoas que está na porta deveria ir para um centro de saúde. Gente, ônibus não é só ônibus. Ônibus é o sistema circulatório da nossa cidade. É mobilidade. É deixar de desperdiçar o tempo e o dinheiro que a gente perde com gente presa no engarrafamento. E essa responsabilidade gigante está na mão de vocês. Então, a meta é que nós entremos em fevereiro com os substitutivos da prefeitura concluídos. Presidente, eu vou precisar do senhor nisso. Verdade, é muito importante falar isso com o 446. A vida do motorista de ônibus hoje não é de Deus. É insuportável. O motorista está conduzindo um ônibus, chega um passageiro com uma nota de 10, ele tem que trocar, distribuir o troco, voltar, receber o próximo, verificar se não tem ninguém saindo do ônibus sem pagar, ficar preocupado com a segurança dele, das pessoas, e é por isso que estão todos estressados e sem saúde, e isso abala a qualidade do serviço. Então, isso não pode acontecer. Não pode acontecer, né? Então, nós temos que ter inteligência, eficiência, e eu vou precisar de vocês. Vai viajar em janeiro, Braulio? Não? Vai viajar, Wesley? Pouquinho, rapidinho. Nós estamos aqui de plantão, Gabriel, para isso ser resolvido. Ótimo. E essa é a Câmara Municipal que nós vamos ter, né? O apelido do JK
prefeito era prefeito furacão. Vocês vão conhecer o presidente tornado, entendeu? Vamos numa velocidade que a cidade precisa. Então, o 442, 444, 446 é para a gente tentar votar rápido para resolver a vida. Por quê? Porque o subsídio acaba em março. Com o fim do subsídio, cai o acordo que fazia o quê? Não pode aumentar a passagem. E nós temos que dar uma solução para compensar a demora da prefeitura. Isso é muito importante pontuar. Desde abril, eu estou cobrando isso aqui. Não é de agora, não. A prefeitura mandou em dezembro, depois das sessões plenárias. Por quê? Sabe, nós dois professores, aluno espera das 5h30 da manhã para ir na Wikipédia copiar o trabalho que vai apresentar em sala. Não é assim. Sabe, é com antecedência, respeitando o povo de Belo Horizonte, mas vamos tentar compensar. E tem que ser o tom parlamentarista. Nós representamos o povo, o executivo executa. Braulio, Wesley, Henrique Braga, é para ser o que a Câmara deseja. A prefeitura tem que compreender isto. Queremos um sistema que pare de pé e, André, estou em busca dos recursos para pagar isso. Em Brasília, já estive com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Temos que criar um sistema único de mobilidade que motive a região metropolitana a se unir e faça aportes para manter o sistema com subsídio. Precisamos de conectar, e por isso foi criada a Superintendência de Mobilidade junto à política urbana, a lógica de mercado imobiliário e mobilidade. Braulio, Tóquio, Hong Kong funcionam porque você pega um lote e fala, aqui vai ter uma estação de ônibus e metrô, pode construir. E essa construção paga aquilo. E aí você vai criando uma cidade conectada em que a movimentação das pessoas tem uma lógica de ocupação territorial. É isso que não se faz em Belo Horizonte desde 1940. A última vez que a cidade foi planejada de ocupação do solo por mobilidade, Wesley, foi em 1940, quando nós ainda tínhamos uma rede de bondes invejável. O crescimento de Belo Horizonte, os prédios foram seguindo a linha e os traçados dos bondes, porque fazia sentido para um prédio ter uma estação na frente. A pessoa pegava o bonde ali e ia para onde ia. Então, assim, isso tem que voltar. E o dinheiro existe se a gente tira os recursos daqui, ó, das ideias. Então, nós temos que conectar mercado, mobilidade, habitação, desenvolvimento econômico para que, ao fim e ao cabo, a gente chegue no que todo mundo aqui quer. Ônibus decentes, com boa qualidade, sem lotação, e que seja uma opção não apenas daqueles que não podem comprar carro, porque esta cidade tem que virar a chave. Comprar carro não pode ser uma opção. Ter um carro não pode ser uma opção. Essa cidade tem que ser uma cidade para pessoas e não para veículos. E eu falo isso do fundo do meu coração. Nós vamos, nesta Câmara Municipal, não concluir essa tarefa por inteiro, mas começar. Um dia, Amsterdã também foi engarrafada. Um dia, o centro de Londres também foi impraticável. Há tempos, Nova York era um ambiente insalubre, no sentido da mobilidade. Mas alguém começou. Eu estou tendo a honra de ser mestrando na London School of Economics, onde um dos palestrantes foi o Carlos Moreno. Carlos Moreno é o responsável atual pela evaporização de carros de Paris. Paris é uma cidade incrível, mas que, infelizmente, Wesley, garra no trânsito, mesmo tendo uma malha de metrô incrível, porque ainda pode melhorar muito. E ele deu uma aula e eu fiz a seguinte pergunta: como é que é isso de evaporar o carro, professor? Isso é para político que tem coragem, Gabriel. Porque no começo, Wesley, todos vão reclamar. Durante 6 meses ou 1 ano, as pessoas vão falar, não é possível, não é assim. Tá. E depois de 1 ano, todo mundo vai achar lindo e vai se esquecer da reclamação. Mas tem que ter peito para fazer. Porque ou a gente tem essa coragem, Wesley, e eu acho que o André dá a mão nesse sentido, porque ele também quer uma cidade para as pessoas. O André Dantas é um profissional extremamente qualificado e bem intencionado, e que prometeu ao pai dele, que entrou na superintendência de mãos limpas e vai sair de mãos limpas, e trabalha muito, eu sei que trabalha muito, e na hora que a Câmara der a mão para a Prefeitura e falar, essa cidade vai melhorar, nós vamos fazer aqui um exemplo de mobilidade, não há quem nos impeça. Então, Wesley, de forma simbólica, eu quero aqui te entregar
o relatório. Tá aí, ó, fotinho para registrar. Chega aqui, Braulio. Opa, puxa a cadeirinha aí. O Braulio participou também. Se tem alguém que merece passar. Pega esse aqui, ó. Está aqui também, presidente, a ata da nossa última reunião, que nós estamos registrando aqui, tá? E isso não é só papel, isso é sonho, né? E quando a gente sonha junto, é começo de nova realidade. Vamos botar a mão na massa, trabalhar, e com a palavra aí você, para ouvir o André, eu me despeço aqui da comissão na minha fala, não preciso falar mais, e o Braulio quer fazer uso da palavra aqui, claro, mas estamos aí em janeiro para trabalhar e para fazer isso tudo acontecer. Deixa o Braulio falar primeiro, ok, André? Braulio. Bem, então, primeiro, quero agradecer ao vereador Gabriel, nosso próximo presidente, a partir da semana que vem, uma semana e pouquinho, né? Mas agradeço também aos demais membros do grupo de mobilidade, né? Vereadora Fernanda Pereira Altoé, vereador Pedro Patrus, Vereador Pedro Patrus, Fernanda Pereira Altoé, Wesley e Reinaldo. Vereador Gomes. Wesley, Reinaldo. Obrigado. E a presidente Nelly Aquino também. E o Bruno Miranda também participou. E o líder de governo, vereador Bruno Miranda. Mas, em suma, e no Poder Executivo, não posso deixar de falar do superintendente André Dantas, porque é uma pessoa que tem realmente trazido muita informação nova, uma perspectiva diferente para a cidade. A gente sabe das dificuldades que a gente tem, às vezes, com relação à articulação, mas que está fazendo um grande trabalho e pode saber que a Câmara está aqui realmente para somar esforços. Os desafios da mobilidade são grandes, a gente precisa de sim virar algumas páginas, trazer a discussão na nossa cidade de outros paradigmas. O vereador Gabriel bem sabe disso, porque a gente tem a experiência de outras cidades no planeta, mas pouquíssimas cidades vão ter as características que BH tem, que é a quantidade de montanhas. Então, muita gente gosta de vir falar, temos que ter metrô subterrâneo. É inviável economicamente. A gente sabe que não tem como você perfurar a cidade toda e garantir que a inclinação dessas linhas de trem por baixo da terra, né, não vão dar acessos extremamente complicados às estações. Então, a gente sabe que isso é difícil. Então, a gente tem que abrir a perspectiva, enxergar a cidade por um prisma diferente de integração modal e arriscar também, vereador Gabriel, porque tem modais, e hoje a gente tem a presença aqui do senhor Renato também, que o Gabriel me comunicou mais cedo que viria também, que é a questão, por exemplo, do Metrocable, que é uma solução que atende super bem a cidade com topografia complicada como Belo Horizonte. Então a gente tem que aprofundar nesse tema. Nós precisamos de aprofundar no tema das vias de trânsito rápido, porque se nós somos se a mobilidade é como se fossem as veias, o sistema circulatório do corpo humano, a gente tem que entender a diferença de artéria para a diferença de vasos capilares, né? E a gente tem hoje as nossas artérias interrompidas, né? Você não consegue trafegar nas grandes vias da cidade sem interrupções sequenciais. Onde nós tínhamos uma linha verde, de verde ela não tem nada, porque você tem uma sequência muito grande de semáforos. E durante esse período todo, a gente trouxe muitos especialistas à nossa comissão, fizemos no grupo de mobilidade, né, vereador Wesley? Nós trouxemos aqui pessoas de grandes trabalhos, com percepções de mobilidade que puderam agregar na nossa discussão, dentro do nosso grupo de trabalho de mobilidade. E a gente sabe que solução tem, mas ela precisa de ser articulada. Então, desde um anel rodoviário também que está lá desde 1981, sem investimentos, os gargalos da cidade, todo mundo está careca de saber. Descida do bairro Betânia, chega ali, tem um pontilhão férreo, tem o entroncamento com a Avenida Amazonas, caos. Mas não é caos de 5 anos atrás, é caos de décadas. E a gente precisa de intervir. Vai fazer como? Vamos reestruturar, vamos criar pistas marginais, aumentar a quantidade de viadutos, tem que fazer. Belo Horizonte ficou parada no metrô, infelizmente. A gente vê até agora, nas vésperas, vereadores aqui, colegas nossos, tentando impedir o leilão do metrô,
que trouxe uma perspectiva nova para implementar a bendita da linha 2, que vai até o Barreiro, mas modernizando também o próprio sistema que a gente tem hoje e que é, infelizmente, insuficiente. Então, assim, Belo Horizonte não pode deixar a pauta de mobilidade para trás, ela é prioridade, vamos encarar os grandes desafios e essa comissão de trabalho aqui não vai se furtar de levar esse tema adiante. Então, eu agradeço aqui, inclusive, em especial, o presidente vereador Wesley, os nossos colegas de comissão também, o vereador Henrique Braga, o vereador Gilson Guimarães e o vereador Cleiton, agora que recentemente integrou o nosso time, porque a gente, nessa Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário, a gente sempre pautou os temas importantes, porque o nosso papel aqui é de discussão, é de debate, e a gente não vai deixar o assunto morrer. Então, presidente Wesley, obrigado pela abertura sempre, e vamos juntos tocar esse trabalho adiante. Obrigado, vereador Braulio. O André fala primeiro, ou o Luiz Castilho. Como fica essa divisão aí, André? Não, vereador, obrigado. O Luiz vai projetar os slides, okay. Assim que eu pedi, tá? Ele está dando um apoio para mim. Tranquilo. Então já pode ficar à vontade, já passa a palavra, senhor. Para você, não gosta de falar assim. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de dar boa tarde a todos. É uma satisfação, é uma honra estar aqui nesta comissão. Já participei algumas vezes e sempre que for convidado, terei o prazer de participar e estar aberto ao debate, né? Acho que é muito importante essa comissão da Câmara, mas eu gostaria de dar um passo atrás e agradecer nominalmente a alguns atores que eu conheci e que nós estamos fazendo um balanço de final de ano, eu acredito, né? Acho que é muito importante reconhecer aqueles que contribuíram e, em especial, que me acolheram com muito carinho nessa missão. Eu gostaria de agradecer ao vereador Gabriel por sempre ser muito desafiador e colocar desafios para a gente atuar de forma muito propositiva e pragmática. As palavras do vereador em relação às questões hoje, eu fiquei muito feliz que ele mencionou a questão da região metropolitana. É uma discussão que a gente já está conduzindo com a Secretaria do Estado. É um desafio, eu gostaria de avançar muito nisso, e ele está corretíssimo quando aponta para a necessidade de uma discussão do modelo de financiamento. Coincidentemente, essa semana nós tivemos uma reunião técnica sobre o plano de mobilidade da região metropolitana para o transporte público, e há um alinhamento do nosso pensamento técnico com a Secretaria de Estado, e isso é muito, muito importante para já avançar. Eu gostaria de agradecer à vereadora Fernanda Toé pelo carinho, pela gentileza, mesmo discordando de alguns pontos durante as discussões que nós tivemos. Ela é uma ávida defensora, é muito conhecedora do tema jurídico e é aguerrida. Precisamos de pessoas assim, que se posicionam, mas ao mesmo tempo respeitam muito as opiniões diferentes. Um agradecimento especial ao vereador Braulio, que se dispôs a me receber no gabinete dele, discutir publicações, discutir elementos técnicos, e também respeitando as diferenças de opinião. Ao vereador Patrus, por ter contribuído muito na discussão, e a todos os vereadores. E vereador Wesley, um agradecimento especial à sua pessoa. Ontem foi muito importante o seu ato de nos conectar com o pessoal dos aplicativos, que estava intranquilo. O vereador viabilizou uma conversa que foi muito produtiva. Parabéns, vereador, pela iniciativa, pela capacidade de conectar aí essa categoria que é parceira da mobilidade de Belo Horizonte.
Bom, então eu agradeço. Eu acho que, de forma geral, esse ano, para a Sumob, obviamente, um ano de início, nós temos muitos desafios, muitas coisas a gente ainda não consegue fazer, porque estamos colocando a casa em ordem enquanto enfrentamos um dos maiores desafios, que é recuperar dessa pandemia, recuperar de políticas de muitos e muitos anos que foram equivocadas, né? E nós estamos tentando direcionar uma colaboração. E eu queria agradecer à Câmara Municipal de Belo Horizonte pelas iniciativas, pelo apoio e por ter acreditado que o subsídio seria um instrumento efetivo para nós evitarmos o colapso, né? Então, nós conseguimos um avanço muito significativo. No Brasil, 250 cidades adotaram subsídio emergencial, sendo que 150 delas mantiveram esse subsídio, né, para o futuro. Bom, com essa breve introdução, eu queria passar a apresentação, se o Luiz Castilho puder projetar e compartilhar a tela, Luiz, para a gente passar ao detalhamento. Superintendente, e só uma questão. Perfeito. Como eu já sou uma pessoa impaciente, o senhor sabe, e como eu já vi essa apresentação na terça-feira, eu vou deixar aqui o colega Wesley, que vai assisti-la com muita atenção, o público, e vou pedir licença ao senhor para me retirar, porque o senhor imagina como anda a agenda de presidente eleito aqui da Câmara. Ontem eu estava com o secretário de Fazenda, que me pediu 3 pequenos favores aqui para a gente tramitar na casa, então eu vou para uma outra reunião, sob o ponto de vista previdenciário, porque eu já assisti, tá bom? Eu agradeço muito até a presença do senhor aí até o momento. Eu já esperava a sua saída, mas eu agradeço de público aqui, quero me colocar à disposição para trabalhar no que for preciso. Muito obrigado pelos seus esforços, viu, vereador? Obrigado, e conta comigo também com emendas impositivas para a mobilidade no ano que vem, tá bom? Por fim, obrigado. Só queria agradecer de público aqui, Wesley, antes do superintendente começar, 3 pessoas muito especiais, 4 na verdade, Caju, Renata e Henrique, assessores deste que vos fala, do Pedro Patruzzi e da Fernanda Piratué. O Henrique está até aqui também. Mas vocês 3 brilharam, sabe? As pessoas não fazem ideia de como essa Câmara Municipal tem servidores qualificados, como tem assessores que são fundamentais. Vocês 3 são assim... depois nós devemos pagar uma pizza para vocês, assim, um chopp para agradecer. Tá aí, tá vendo, né, Henrique? Porque nenhum vereador que conseguiria desempenhar o próprio trabalho sem ter uma equipe, e nós 3 temos a sorte de ter o quilate de gente como vocês trabalhando para a gente, tá bom? E eu agora que vou passar a ter uma equipe de mais de 1000 servidores, todos muito qualificados e muito dispostos a trabalhar, vou encarar essa missão com muita alegria, porque aprendi a respeitar muito quem já trabalha com a gente, tá bom? Então, só essa menção especial. Superintendente, a palavra é com o senhor. Tá bom, corroboro as palavras do senhor, vereador. Realmente é uma equipe muito diferenciada, que tem feito um ótimo trabalho e tem dado muito trabalho para a Sumob, mas a gente gosta disso, tá? Bom, então, falando sobre esse relatório, como já foi mencionado, ele tem acontecido, é o 5º relatório. Nós colocamos um slide de início, que é resultados preliminares, porque o resultado final só acontecerá quando nós tivermos todo o prazo decorrido da Lei 11.367 e do desembolso total do subsídio, e nós teremos a satisfação de voltar aqui a esta comissão, se assim formos convidados, para fazer o relato, como fazemos nessa tarde. Próximo, por favor, Luiz. Então, a estrutura do relatório, ela é a mesma das anteriores. Nós falamos um pouco do contexto, um pouco do processo, os resultados, as questões de transparência e comunicação, o plano de ação e os próximos passos. Próximo, por favor, Luiz. Então, é muito importante sempre destacar que há 2 dimensões que nós estamos nos referenciando aqui. A primeira delas é
a lei em si, que determina 2 quantitativos que têm que ser cumpridos, independentemente de quaisquer questões, e só mediante boas e embasadas justificativas que eles podem ser flexionados. O primeiro deles é a realização da quantidade mínima de viagens em dias úteis típicos, 21.708 viagens, e, por outro lado, a realização de 528 viagens no período entre 0 hora e 3 horas e 59 minutos, todos os dias. Por outro lado, nós temos também a questão do cumprimento do nível máximo de ocupação, de acordo com as normativas do contrato de concessão vigente, e o intervalo máximo entre as viagens, conforme também definido em contrato. É muito importante destacar que esses condicionantes são avaliados separadamente. Os 2 primeiros se referem ao repasse do subsídio, os 2 últimos geram autuações e multas e o processo que é cabível dentro do contrato de concessão. Próximo, Luiz, por favor. O repasse, em dezembro, ao final de dezembro, nós estaremos avaliando se haverá o repasse de 17.750.000 para os consórcios do transporte convencional e 862 mil para o transporte suplementar. Nós já temos um consolidado aí de 178 milhões e 8 milhões... Perdi a tela aqui. Perdão. 8 milhões de suplementar? É porque a tela desapareceu aqui para mim. Deixa eu ver o que eu faço. Só um instantinho. Problemas técnicos. Não está ótimo. Agora voltou a tela. Okay. Ótimo. Voltou. Então, nós temos aí, então, ao final desse processo, 226 milhões, 11 milhões para o transporte suplementar, e isso deve acontecer no final de março. Nós temos ainda a repassar em março, janeiro, fevereiro e março, 30 milhões para o convencional e mais 1.457.000 para o suplementar. Próximo, Luiz, por favor. Vamos falar sobre o processo, relembrando o processo que é muito complexo, trabalhoso. Ele começa com o acompanhamento diário, através dos sistemas, através das nossas equipes em campo, toda a equipe da BH Trans e Sumob apurando o que acontece. Depois nós passamos por um processo de análise, na correção dos dados, da avaliação se eles se encaixam naquilo que foi determinado, e depois passamos a validação para determinar se os condicionantes do decreto 18.022 foram atendidos, e finalmente acontece todo o processo de repasse, caso os condicionantes tenham sido atendidos. Próximo, por favor, Luiz. Em termos do dia a dia, nós temos várias dimensões aqui de acompanhamento diário. Nós temos uma primeira dela, que é a nossa equipe lá no COP da Prefeitura, fiscalizando intensamente, e aproveito para agradecer todo o trabalho que eles têm realizado. Há também as equipes que atuam nos terminais, nas ruas, e que param os veículos, que verificam a condição dos veículos, atendem às manifestações dos usuários. Há reuniões diárias ao meio-dia que acontecem para refinar as nossas ações, verificar o que pode ser feito para as próximas 24 horas. Há também o monitoramento das contribuições que vêm pelos canais de comunicação da Prefeitura e o monitoramento da operação, que reflete num sistema que expressa o quantitativo de viagens, ao quantitativo de reclamações, está tudo lá registrado no portal da Sumob. Próximo, por favor, Luiz. Tudo isso gera um processo que nós, combinando a nossa equipe, combinando todas as demandas dos cidadãos e as informações que vêm do
do COP um processo de geração de inteligência para produzir planos de ações e monitoramento e melhorias. Então, é uma prática que a gente vê como muito boa, que nós vamos tornar realidade contínua nos trabalhos da SUMOB BH-Trans. Próximo, Luiz. Bom, passamos aos resultados especificamente do período de competência do mês de novembro. Antes disso, falando dos resultados como um todo, nós temos sempre que lembrar que a tarifa de Belo Horizonte foi mantida em 4,50, em virtude desses esforços de alocação dos recursos. Isto é uma conquista inestimável. Ele vai voltar. André, acho que caiu, foi tudo agora mesmo. Só aguardar um pouquinho aqui, parece que o André desconectou. Agora está retornando. Alô, alô? Retornou, André. Estamos te ouvindo agora novamente. Bom, então nós tivemos um aumento das viagens. Nós temos hoje, na prática, entre 22.300 e 22.500, uma certa margem de segurança aí. Aumento dos canais de comunicação, atendimento prioritário para situações emergenciais e desenvolvimento de planos de ações para as demandas críticas. Próximo, Luiz, por favor. Nós temos aí um painel, não vou incomodá-los com todos os detalhes, mas hoje nós temos um aumento da frota, nós temos uma variação muito grande do número de passageiros, né? Tem um número aí de 1 milhão de passageiros por dia, e lembro que nós tivemos no mês de novembro dias onde a demanda chegou a 800 mil, mas um importante dado aqui, que na média do dia, nós temos 45 passageiros por viagem, sendo que é importante destacar e reconhecer que no período da manhã nós temos observado no pico da manhã 51 passageiros por viagem, e isso nós temos que trabalhar para melhorar. Realmente é inaceitável, nós temos que atuar com mecanismos que possam melhorar a qualidade do serviço. Próximo, Luiz. Aqui nós mostramos uma série de melhorias que foram adotadas em novembro, que são linhas que nós, combinando as informações vindas dos usuários e aquelas oriundas do nossa observação da nossa equipe em campo, permitiram algumas alterações que produziram alguns efeitos positivos, entre elas mudança de itinerário, inserção de viagens. Pode passar, Luiz. Então, aqui nós temos um caso muito importante que é para nós, Estação São Gabriel, alterações de linhas, linha 703, são casos que refletiram em melhoria e que nós tivemos um retorno muito positivo. Mais linhas que foram alteradas, e agora nós vamos ver que o usuário tem se comportado em relação a isso pelos canais de comunicação. Pode passar, Luiz, por favor. Então, falando sobre transparência e comunicação, tem sido uma premissa muito importante para nós manter tudo atualizado, tudo disponível para consulta, esse relatório e todos os dados de todas as viagens, todas as reclamações, tudo que é relativo a esse subsídio está no portal da SUMOB. Essa semana nós recebemos um ofício do Ministério Público reconhecendo o valor do nosso trabalho e apontando que realmente as evidências indicam que o subsídio surtiu efeito e proporcionou a melhoria do serviço. Pode passar, Luiz. Aqui é o canal de WhatsApp, para quem ainda não sabe, 984725715. Ele é efetivo e tem colaborado muito
para o nosso trabalho. Pode passar, Luiz. Aqui nós temos a divisão de 55% das contribuições dos usuários vindo pelo WhatsApp, 45% vindo do BH Digital. Nós tivemos um total de 2.464 contribuições e, passando para o próximo slide, nós vamos ver aqui a evolução desses números ao longo do tempo. Nós tivemos uma redução em relação ao mês anterior, que por sua vez foi menor do que o outro mês. Há muitas razões para isso. Nós não temos um levantamento, né, específico. Eu prefiro entender que, pelo menos, nós não pioramos, né? Então, é muito patente que houve um trabalho de absorção dessas contribuições, e nós vamos ver que tipo de contribuições nós recebemos dos usuários. Pode passar, Luiz, por favor. Aqui nós temos uma situação que foi muito interessante, que é como consistentemente observado nos outros meses, descumprimento de quadro de horário foi uma das reclamações mais comuns. Todavia, a superlotação ela não figurou, como nos meses anteriores, como um fator preponderante. Então, apenas 9% das contribuições se referiram às superlotações. E aqui eu faço um apelo. Muitas vezes as pessoas entram em contato comigo e falam assim, a linha... tem um colega da Sumob outro dia reclamou conosco. Não adianta reclamar comigo. É muito melhor, muito mais efetivo e nos dá muito poder de ação se as pessoas reclamam pelos canais de comunicação oficiais, que tudo fica registrado e, como nós vamos mostrar agora, por favor, próximo, Luiz, nós damos encaminhamentos a todas as ações, todas as contribuições, 100% delas são respondidas, sejam por demandas emergenciais, foram 152 que foram encaminhadas para tratamento imediato e fiscalização, ou 1.189 demandas que geraram inteligência e que produziram os planos de ação. Próximo, por favor. Aqui nós temos as ações relacionadas às ações emergenciais. Nós temos um crescente número de reclamações referentes ao funcionamento de ar-condicionado. Nós estamos trabalhando em procedimentos diferenciados para fazer fiscalização melhor e para efetivamente mudar isso. O Luiz Castilho, que está passando os slides mesmo, está trabalhando nisso, num protocolo que permite a gente fazer fiscalizações, autuar e gerar resultados melhores para a sociedade. Próximo, Luiz. Bom, aqui nas 1.389 contribuições, nós temos um conjunto muito diverso, uma quantidade considerável que foi voltada para linhas relacionadas a um plano de ação. Aqui eu destaco o vereador Marcão me relatou durante a sessão na terça-feira que uma série de linhas precisam ser alteradas na região leste. Nós estamos trabalhando nisso. Há também um grupo considerável de encaminhamentos para Transuple e Transfácil, para que os operadores mudem a atitude e se comportem de forma mais profissional. E há uma parcela das contribuições que é voltada para a remodelagem da rede. Por favor, Luiz. Aqui são dois exemplos de ofícios que nós encaminhamos às empresas, aos consórcios operacionais, exigindo deles um plano de ação em referente ao descumprimento de ponto de parada de embarque e desembarque, e a questão das condições dos veículos. Por meio desses ofícios, nós podemos posteriormente notificá-los e abrir os devidos encaminhamentos contratuais, né? Então é muito bom ter isso registrado. Só queria mostrar esses ofícios, eles foram encaminhados, estamos aguardando ao retorno dos consórcios. Próximo, Luiz. Bom, autuações no período, é muito importante destacar que no período nós tivemos 619 autuações. Esse número ele varia, tá? Porque algumas autuações elas são confirmadas, outras elas passam por processo que elas não são confirmadas.
nós tivemos 40 linhas autuadas por descumprimento do nível de ocupação máximo. Aqui está a distribuição. Essa informação, obviamente, é muito importante para que nós não só autuemos, mas nós façamos um trabalho para que a qualidade seja melhorada. Pode passar, Luiz. O plano de ação aqui nós temos uma representação diferenciada de como nós estamos tratando. Há um conjunto de linhas que nós estamos desenvolvendo propostas e, com isso, nós estamos priorizando o tratamento de acordo com as demandas da sociedade. Próximo, Luiz. Bom, aqui melhorias realizadas na 806, 808, 823, 825 e implantação de novos quadros de horários e novos atendimentos. São refinamentos muito específicos. Aqui o caso da 5107, que é a utilização do veículo articulado, que permitiu uma melhoria no serviço. Há ainda o que se melhorar, há necessidade de adição de mais viagens, de fazer uma melhor otimização da rede, mas esse é um avanço que nós conseguimos. Próximo, Luiz. Próximos passos, a gente entende que é o direcionamento dos nossos esforços. Nós temos poucos recursos, nós temos limitações de trânsito, mas a gente está monitorando, está controlando e está tentando sempre focar na constante melhoria dos serviços. Próximo, Luiz. Aqui é o slide onde a gente apresenta o QR Code para o download, que direciona lá para a página da SUMOB. E ao final eu queria ressaltar, né? Nós avançamos muito nesse processo. Nós acreditamos que todo e qualquer recurso público tem que ser repassado com a maior firmeza, com o maior controle. Nós temos muita satisfação de dizer que nós temos feito isso com muita propriedade e com muita transparência. Então, eu fico à disposição aqui para quaisquer comentários, para quaisquer questionamentos, e agradeço a oportunidade mais uma vez. Mais uma vez agradecer aí, André, a participação, a apresentação aí desses dados que são importantíssimos aí para a população belo-horizontina, evidentemente aí, principalmente os clientes do transporte coletivo de BH, que historicamente na nossa cidade estão bem assim, sofrendo, né, na utilização desse modal, que é o transporte coletivo, e nasce sim uma luz no fim do túnel, com todas essas mudanças propostas e mudanças que já estão em atividade, e estamos sim com grandes expectativas para os próximos anos, 2023, 2024, acreditando sim que Belo Horizonte dará aí um grande passo no que diz respeito a um tratamento de melhor qualidade para os clientes do transporte coletivo em BH. Vereador Braulio. Também quero agradecer, André, pelo trabalho da SUMOB, o trabalho da sua equipe, seu trabalho. E a gente está aqui, conforme disse no início da reunião, para somar esforços e a gente conseguir ajustar a mobilidade. Obviamente que a gente tem alguns pontos de vista divergentes, mas a gente sabe que não é uma questão de divergência em prol de que todo mundo quer o melhor para a cidade. A gente discute o como fazer e o que a gente tem que elencar como prioridade. Nossa preocupação, obviamente, é que o sistema funcione bem, porque muitas vezes a gente tem as manchetes erradas. Não aumentar a passagem desde 2000 quanto, presidente Wesley? 19. Faz sentido num ambiente inflacionário, num ambiente onde o custo do combustível subiu? Então, assim, às vezes a gente está criando âncoras que não são as principais. Na verdade, a principal é pontualidade, conforto na viagem pelo transporte público e, principalmente, né, o usuário, que é o cliente, né, ser de fato respeitado no sentido de ele não ficar vulnerável a essas indas e vindas, principalmente no campo político, né?
Não cabe você ter uma concessionária que de um dia para o outro resolve forjar um lockout. Infelizmente a gente viu um indício muito claro disso no ano passado. Nós vimos as empresas ameaçando parar se não tivesse subsídio. Isso sim é um receio que a gente tem. Nós vimos aí os metroviários parados 3 meses dentro desse ano. Quem que fica prejudicado sempre é quem está na ponta. E nós temos que lutar para que o sistema funcione bem. Até porque a maior parte dos usuários do sistema, que são as pessoas que trabalham nas empresas, trabalham como servidores, enfim, a maioria das pessoas que trafegam no transporte público diariamente, na verdade, tem o custeio do transporte pelo próprio empregador. Então, se a gente tiver que fazer política de subsídio social, por que não fazer pontual? Por que a gente tem que trabalhar isso na tarifa pública? São perguntas que trazem reflexões, e reflexões que podem trazer novos encaminhamentos. Então, nosso papel aqui é de colocar essas questões em debate para aí sim enxergar a melhor saída para a cidade. Então, eu te agradeço por ter sempre sido uma pessoa que foi aberta a escutar e trazendo sempre argumentos aí para a mesa de discussão. Obrigado. Obrigado, presidente Wesley, e desejo a todos aí nesse encerramento de trabalhos, né, um excelente fim de ano, boas festas, Feliz Natal, e a gente tem aí um ano de 2023 muito desafiador pela frente. Obrigado. André, se quiser fazer algumas considerações finais, fica à vontade. Não, eu queria só reforçar, vereador Braulio, está certíssimo, eu acho que nós compartilhamos de um ponto fundamental, nós queremos o melhor para a população. Isso nós não podemos abrir mão. A honra de estar enfrentando esse desafio, 30 anos de profissão, numa cidade maravilhosa como Belo Horizonte, eu quero ter a satisfação de avançar, construir junto com vocês e com todos os outros atores soluções. Eu tenho algumas visões que precisam primeiro passar por uma normalização daquilo que nós temos, de situação crítica, Então, com o apoio de todos, com a discussão, e eu assim coloco à disposição mesmo, tudo que eu puder trazer de dados, informações relevantes para a gente discutir uma base sólida, aquilo que funciona, aquilo que há evidências que funcionam, e aquilo que não funciona, eu trarei. De forma alguma, eu como superintendente serei ditatorial e falar que a solução A ou a solução B é a mais correta, aquilo que a gente consegue construir, respeitando os outros, e eu agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigado. Muito bem, mais uma vez eu aproveito aqui, André, de público aqui, de maneira formal nessa comissão, te agradecer ontem por uma agenda de última hora para trazer uma certa tranquilidade, para os motoristas de aplicativo que estão aí cientes, e estavam muito, muito preocupados com este anúncio, desse decreto que sairá em breve, dessa possível regulamentação do transporte por aplicativo em BH. E não só eu como vereador, outros vereadores também foram procurados por motoristas de aplicativos, que são muitos. Vamos colocar, uns falam em 50 mil, outros falam em 70 mil, nós já nem temos mais esse número exato. E ontem, às 18 horas, você nos atendeu ali na SUMOB e trouxe ali com muita clara evidência algumas explicações, tranquilizando os motoristas de aplicativo, dizendo que, evidentemente, nada inconstitucional, nada que fere aí os princípios será contemplado nesse aplicativo. E até achei muito legal de você falar da camisa, não vai haver sacanagem. Isso é muito legal e foi muito importante. Então é isso. Então, mais uma vez aqui reforço, te agradeço aqui a presença, tá? Obrigado, vereador. E o vereador Braulio já se despediu.
Então, agora, às 14 horas e 52 minutos, eu proponho o encerramento e declaro encerrada essa reunião. Até a próxima quinta-feira. Forte abraço a todos. Obrigado, vereador. Um abraço a todos. Tudo de bom.